Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes da Web Rádio Ágape, todos os irmãos do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nesse dia abençoado, a qual nós estamos iniciando aqui mais essa programação, programa Deus é por nós, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tá um pouquinho diferente aqui, né, o cenário. Nós passamos uns dias aí sem estar fazendo essa programação. Mas nós estamos ajeitando aqui, estamos de volta, irmãos, para a glória e honra do Senhor. O cenário mudou um pouquinho, com certeza, estamos fazendo aqui, né? Mas a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor, ela continua viva e eficaz nas nossas vidas. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Aos poucos nós vamos arrumando aí. Em nome de Jesus vai dar tudo certo para a glória e honra do Senhor, irmãos. Sempre fizemos nessas lives, essas programações. Então vai ficar aí, irmãos, salvo aí, para que os irmãos possam estar ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Então nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos? Antes vamos estar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa manhã abençoada para a glória e honra do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor, nesse dia de hoje, meu Pai. Toda glória, honra, louvor e exaltação a ti pertence, meu Pai. Estamos aqui para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer nesse dia de hoje. Que o Senhor possa tomar as nossas vidas em suas mãos, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar com cada um de nós através da tua palavra. Te agradecemos pelo Senhor ser o nosso Deus. Te agradecemos por o Senhor ter nos criado, nos formado, estar nos capacitando a cada dia. Agradecemos pelo Senhor ter enviado o seu Filho para morrer por todos nós lá naquela cruz, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando aí cada vida que acompanha pela Web Rádio Ágape. Que o Senhor possa estar abençoando aí cada vida que acompanha pelo Facebook, aonde essa palavra for chegar, Senhor. As Escrituras dizem que a tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então que a tua palavra possa cumprir o teu propósito, meu Pai, em nome de Jesus nessa manhã de hoje, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um para a honra e para a glória do Senhor. E assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos nesse dia de hoje, irmãos. Hoje nós estamos aqui ao vivo, nessa manhã de domingo, né? Pode ser que você vá ouvir essa pregação em outro dia, em outro horário, porque às vezes nós colocamos ali a reprise na Web Rádio Ágape. Nós temos aí a Web Rádio Ágape, onde você pode baixar ali pelo aplicativo na Play Store, e aí durante 24 horas por dia, irmãos, temos ali programações abençoadas para estar abençoando a sua vida, amém? Bastante louvor, bastante reflexão também, devocionais, a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor sendo pregada a tempo e fora de tempo. Então não perca aí, vá lá na Play Store, é só você ir na Play Store e digitar ali Web Rádio Ágape. E ali você vai ver um símbolozinho do coração, né? Coraçãozinho. Vou até colocar aqui no Facebook para os irmãos verem, né? Ah, não tem aqui não. Não tem o símbolo da rádio aqui ainda não, vou colocar ainda. Mas tem aqui, ó. Pera aí, achei. Tem aqui, irmãos, ó, onde tiver esse coraçãozinho escrito aí, ó, Web Rádio Ágape, aí é o aplicativo da rádio, né? Porque tem outras web rádio lá também escrita com o mesmo nome, Ágape. Mas esse Web Rádio Ágape, a rádio que toca corações, esse símbolozinho aí do coração. Então esse é o nosso aplicativo, amém? Onde os irmãos podem estar aí baixando e ouvindo as programações aí, como eu falei, 24 horas por dia fica as programações ali. E ali nós colocamos também as reprises, nós colocamos ali as pregações que tem lá nos cultos, né? As pregações também, onde os homens de Deus e mulheres de Deus levam lá nos cultos,
que nós temos os cultos ali nos domingos, na quarta-feira, estudo bíblico da palavra, e na sexta-feira, culto de cura e libertação, e as consagrações, né, das 8 às 9 horas da manhã. Mas as pregações, todas as pregações que tem ali nos cultos, nós estamos colocando, né? Só quando dá algum problema no computador é que nós não colocamos, mas nós estamos ajeitando para estar sempre colocando ali as pregações também, para os irmãos estarem acompanhando para a glória e para a honra do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos acompanhem as programações, é uma bênção do Senhor, a palavra do Senhor é que nos alimenta, e eu quero estar agradecendo aí a todos que desde sempre nos acompanharam. Glória a Deus, os irmãos aí que desde a Rádio Resgate, né, nos acompanham, os irmãos estão sempre ali aparecendo, mandando mensagem. Então que Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor, irmãos, para trazer uma palavra. Mas eu quero, antes de estar trazendo a palavra aqui, eu quero te convidar, você que está aí na web rádio, Ágape, acompanhando, você que vai acompanhar, quero te convidar para você estar conhecendo este trabalho, irmãos, o trabalho do Ministério Segundo o Coração de Deus. Porque este trabalho não é um trabalho que fica apenas ali na igreja, né, nas quatro paredes, não, na denominação não. Esse trabalho ele vai para as ruas também. Nós temos o evangelismo de rua, onde nós fazemos o evangelismo. Está aí para os irmãos do Facebook, eu vou estar colocando. Então nós temos esse trabalho de evangelismo de rua, juntamente com a ação social. Ou seja, nós levamos ali a palavra, nós levamos o pão dos céus, né? Mas também levamos o pão da terra. Então é uma ação social também. Ontem os irmãos até levaram até brinquedos, né? Nossa diaconisa Neide ali, a Carol, levaram ali umas bonecas, irmãos. E ali deram para as crianças ali, irmãos. Foi uma alegria tão grande. Então foi uma bênção, né? Aquelas crianças recebendo ali a boneca, né? As bonecas ali tudo novinhas, né? Tudo bem conservadas. E elas ficaram muito felizes. E aí eu quero pedir também para os irmãos que tiverem brinquedos em casa. Irmãos, tantos brinquedos que às vezes fica acumulando, né? As pessoas não usam. E tem tantas crianças carentes lá no Sol Nascente, precisando aí de um brinquedo. Então nós vamos começar também a arrecadar brinquedos para estar levando para essas crianças também. Nos outros evangelismos nós levamos ali a pipoca, levamos pirulito. Então é uma alegria, irmãos, é uma alegria muito grande. E Deus ele tem honrado aí essa obra. É uma alegria, é algo que nos enche de alegria também. Está fazendo o evangelismo, é algo que nos traz avivamento. Muitas vezes nós temos a impressão errada, né, a mania errada de pensar que o avivamento é só dentro de quatro paredes, dentro da igreja, onde nós vamos ali chorar, pular. E não é, né, irmãos? O avivamento, na verdade, ele começa dentro de nós. Não é dentro da igreja, é dentro de nós. É claro que isso vai refletir em todos os ambientes que nós estivermos, né? Isso vai refletir também. Quero já mandar um alô aí para toda a minha família, né? E para nossa diaconisa Neide, que já está aí também. Que Deus possa estar abençoando todos os irmãos, né? Demos uma paradinha por alguns dias, mas nós vamos estar voltando aos poucos. E aí os irmãos vão acostumando, né? Os irmãos vão acostumando. Nós não vamos assim deixar um dia fixo. Você está tentando fazer todos os domingos, mas não vamos deixar um dia fixo. Por causa de que às vezes a gente marca, né, irmãos? E aparecem outras coisas para fazer, então não é legal. Então sempre que possível, nós vamos estar aqui fazendo essas lives para a glória e para a honra do Senhor e melhorando aqui os equipamentos e o estúdio também em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é algo muito gratificante realmente. E como eu falei, esse avivamento, ele começa dentro de nós. E aí esse avivamento ele vai refletir, não é só na igreja, não é só nas quatro paredes, não é só dentro da igreja. Esse avivamento vai refletir no nosso trabalho. Os irmãos que estudam aí, né, na sua escola, no seu colégio, na sociedade, na família. Nós vamos levar este avivamento para todos os lugares, porque o avivamento vai estar dentro de nós. Porque se nós dependermos apenas, né, de um local restrito ali, irmãos, então quer dizer que nós só vamos adorar a Deus quando estivermos ali naquele local, na igreja, né? Não, né, irmãos? Mas se esse avivamento começar dentro de nós, aonde nós estivermos, o ambiente vai ser transformado. Muitas vezes nós lutamos tanto, né? Nós batalhamos tanto pela transformação, muitas vezes de um filho, às vezes da esposa, às vezes do esposo. Nós não lutamos tanto. Muitas vezes nós queremos, né, até mesmo mudar as pessoas, né? Mudar ali a força com nossas opiniões. Queremos que as pessoas mudem. Mas não é assim que funciona. A Bíblia ensina que não é assim que funciona, irmãos. Quero aqui também
já está cumprimentando nossa irmã Francisca Maria, né? Que Deus abençoe, bom dia. A irmã Francisca, o irmão França. Que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Então, irmãos, o que acontece? Muitas vezes nós precisamos realmente de contemplar a mudança na nossa família. E aí muitas vezes nós achamos, irmãos, como é que está o som? Me diga aí como é que está o som, né? Liguei os equipamentos de volta, eu não sei como é que está o som exatamente. Tem uma noção aqui no meu fone, mas não dá para saber muito. Então os irmãos me digam aí, como é que está o som, como está saindo o som aí do outro lado, para me ter uma direção aqui em nome de Jesus. Então, meus irmãos, muitas vezes nós queremos mudar as pessoas à força, né? E não é assim que funciona. Tá bom, né? Nossa diaconisa Ney disse que tá bom. Então Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Então não é assim que funciona, irmãos. A Bíblia ensina que não é assim que funciona. Tem um texto da Bíblia, Romanos capítulo 12, que diz assim, ó, que nós temos que apresentar o nosso corpo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformar com este mundo, mas nos transformar. Olha só, nos transformar pela renovação da nossa mente, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar o mundo. Então nós temos que nos transformar com a renovação da nossa mente para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então olha só, antes da gente tentar transformar os outros, antes da gente tentar transformar o mundo, a Bíblia nos ensina que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Uma nova maneira de enxergar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. E aí, meus irmãos, quando nós experimentarmos essa verdadeira transformação, aí nós vamos contemplar que tudo ao nosso redor muda. Nós é que muitas vezes não temos paciência, né? Nós queremos que tudo seja rápido, de uma hora para outra, e não é assim. Mas quando nós começarmos a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o ambiente ao nosso redor vai mudar também, e as pessoas ao nosso redor vão mudar também. Vou dar um exemplo aqui. Se no mundo a gente era aquela pessoa que só vivia brigando, né? Brigando e xingando e falando, né? E entrando em contenda, bateu, levou, comigo é assim, bateu, levou, né? Só que a Bíblia fala o seguinte, que a palavra dura, ela suscita a ira, ela incentiva a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Então se no mundo nós éramos aquelas pessoas que não levavam desaforo para casa, no mundo a gente não levava desaforo para casa, né? Mas agora, na presença de Deus, se a gente começar a agir de uma maneira diferente, aí nós vamos ver, irmãos, que tudo vai mudar. Por exemplo, nós não podemos trazer as coisas do mundo para o casamento. No mundo eu brigava, no mundo era eu que estava certo, no mundo eu fazia e acontecia. Aí vamos supor que a gente queira levar isso para o casamento. Aí a esposa briga, a esposa fala alto, aí o esposo fala mais alto ainda. A esposa briga, o esposo age com ignorância. Aí, irmãos, é as mesmas atitudes do mundo, nada vai mudar. Agora, se nós começarmos a aplicar os ensinamentos de Deus, irmãos, a resposta branda desvia o furor. Quando tiver uma briga, uma contenda dentro de casa, no trabalho, na igreja, seja onde for, quando tiver uma contenda, se a gente conseguir praticar isso, responder com mansidão, aí nós vamos ver, né, que não vamos ter maiores problemas. Porque a Bíblia fala, se seu inimigo tiver fome, não é para você agredir ele. Aí você dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, vocês vão ajuntar brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Ou seja, né, você vai amolecer aquela pessoa ali. Então é isso que a Bíblia nos ensina. É sempre que conseguimos praticar? Infelizmente não é, né? Mas, irmãos, todas as vezes que nós praticamos, e quanto mais a gente praticar isso, aí nós vamos contemplar a verdadeira mudança de Deus no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade, no colégio, em todos os lugares nós vamos contemplar a mudança. Irmãos, eu vou dar aqui um breve testemunho, né, para os irmãos entenderem melhor. Eu, quando estava no mundão, lá no meu trabalho mesmo, várias vezes eu entrava em confusão. Às vezes eu entrava em confusão no meu trabalho, batia de frente, às vezes até com os chefes, irmãos, até com os chefes ali, né, com meus chefes. Às vezes eu já cheguei a ter contenda ali, confusão, né? Respondendo os chefes ali, as autoridades. E a Bíblia ensina o quê? A respeitar as autoridades. Mas muitas vezes eu bati de frente. Achava que o chefe estava abusando, aquelas coisas, né? Aí como é servidor público, tem uma certa estabilidade, já cheguei a bater de frente até mesmo com os chefes.
Então, certa vez, irmãos, eu estava ali meio contrariado no meu trabalho, né? Aí estava ali na hora de almoço, só que eu já tinha, essa época aí eu já tinha entregado minha vida para Jesus, só que era um novo convertido, né? Aquela pedra bruta a ser lapidada. Então, certa vez, eu cheguei lá no meu trabalho, aí na parte da manhã eu fiquei ali contrariado com algumas coisas que estavam acontecendo. Aí eu pensei na minha cabeça assim, eu pensei, eu vou almoçar, acabar a hora de almoço, eu vou chegar naquele chefe lá e vou falar. Pensei desse jeito, irmão, vou chegar naquele encarregado ali, vou falar real pra ele. Irmãos, aí na mesma hora eu falei, não, mas eu vou, entreguei minha vida pra Jesus, né, e tudo, vou ler a Bíblia aqui, que creio que Deus vai falar comigo através da palavra. Irmãos, na mesma hora que eu abri a Bíblia, na hora que eu abri a Bíblia, eu abri lá num Provérbios, eu não lembro exatamente onde está esse Provérbios, mas eu lembro que eu abri num Provérbios que falava assim, ó, falava desse jeito o Provérbios, o insensato entra em contendas. Olha, o insensato entra em contendas. Irmãos, na mesma hora eu vi ali Deus me corrigindo. Aí veio aquele temor no coração, né? Veio aquela coisa e falei, meu Deus, Deus falou comigo. Nesse dia eu fiquei quietinho, irmãos. Passei o resto do meu dia quietinho, trabalhando direitinho. Foi uma bênção de Deus. Hoje em dia, irmãos, já vai fazer 8 anos. Em setembro aí tá fazendo 8 anos, né? Que eu entreguei minha vida para Jesus. O ambiente de trabalho aonde eu trabalho, irmãos, para mim mudou. Mudou. Porque hoje em dia eu procuro, é claro, nós não somos perfeitos, mas a gente procura trabalhar sem ficar reclamando. A gente procura trabalhar da maneira que Deus ensina. Como que Deus ensina? Fala, ó, Deus ele fala assim, ó, faça aos homens como se estivesse fazendo a Deus. Tudo que fizeres, faça como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens. Colossenses 3, versículo 23. Então, tudo que fizeres, faça como a Deus e não aos homens, sabendo que é do Senhor que receberá a recompensa. É Cristo Jesus a quem vocês estão servindo. Sabe quem disse isso? Quem disse isso, inspirado pelo Espírito Santo, foi o apóstolo Paulo. Mas sabe para quem o apóstolo Paulo disse isso? O apóstolo Paulo disse isso, irmãos, para os servos daquela época, para os escravos daquela época. O apóstolo Paulo estava direcionando aquela palavra para os escravos. Ele começou ali falando, né, para a família, para o esposo, para a esposa, para os filhos, mas depois ele falou também para os escravos, para os servos. E ele falou que tudo que os escravos fizessem tinha que fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Que era de Deus que eles iam receber a recompensa. Porque era Cristo que eles serviam. Eram os servos cristãos, eram os escravos cristãos daquela época. Aí muitos entendem errado, né? Vai falar, pastor William, então quer dizer que Jesus, quer dizer que Deus ele é a favor da escravidão? Não, irmãos. Deus ele nunca foi a favor da escravidão. Deus ele sempre foi a favor da liberdade. Mas quando entrou o pecado no mundo, aí entrou também a opressão, a injustiça, a escravidão. Naquela época a escravidão ainda era exercida. E Deus na sua sabedoria, Deus ele sabe, né, irmãos? Na sua sabedoria, ele sabia que se os escravos se rebelassem naquela época, se os escravos daquela época se rebelassem, se revoltassem contra os seus donos, eles iam acabar morrendo. Então Deus na sua sabedoria deu recomendações até mesmo para os escravos. Então hoje em dia quais são as recomendações de Deus para os empregados, para os trabalhadores? É obedecer às autoridades que são levantadas nessa terra. Então é obedecer em todas as áreas, irmãos. Todos nós devemos obediência em alguma área. Às vezes aos nossos patrões, às hierarquias que são levantadas nessa terra, né? Juízes, policiais, advogados, lideranças em qualquer área das nossas vidas. Tem as lideranças na escola, no colégio, na igreja, em todas as áreas das nossas vidas. Nós devemos o que, irmãos? Sermos submissos uns aos outros. E não é só os liderados serem submissos aos líderes, não. É os líderes também serem submissos aos liderados, porque a Bíblia fala para nós sermos submissos uns aos outros. Então é um respeitar o outro. Respeitar o chamado, respeitar a função, respeitar a posição, um respeitando o outro. O esposo respeita a esposa respeita o esposo, os filhos respeitam os pais respeitam os filhos e todos vão estar se respeitando. Essa é a sabedoria de Deus. Esse é o princípio de Deus, que nem sempre nós conseguimos aplicar, mas quando aplicamos, isso é bênção nas nossas vidas. Então de 8 anos para cá, eu comecei a trabalhar lá no meu trabalho com uma nova mentalidade. Estou conseguindo trabalhar muito mais em paz. Nunca mais tive problema, nunca mais tive confusão. E hoje em dia, até mesmo os meus chefes ali, né? Eles sempre gostam de me chamar, de contar comigo quando precisa fazer uma coisa diferente.
William, estão precisando fazer tal coisa, precisando estar em tal lugar. Eles me pedem. Por quê? Porque hoje em dia eu vou sem arrumar briga. Irmãos, vou sem arrumar briga e está sendo uma bênção. Então eu estou dando esse exemplo do trabalho, mas esse exemplo é em todos os lugares. No nosso lar, na nossa igreja, no colégio, na faculdade, na sociedade, em todos os lugares que nós, irmãos, mudarmos a nossa maneira de ser, os nossos pensamentos, em todos os lugares isso vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então que Deus possa estar abençoando as nossas vidas e nos dando essa sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto para que o ambiente todo possa mudar ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então essa foi a palavra introdutória para hoje. Creio que Deus já está falando aos nossos corações. Eu quero aqui estar convidando todos os irmãos, mais uma vez, para conhecer a obra de evangelismo, para conhecer os trabalhos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus. Temos estudo bíblico, os cultos ali que nós fazemos as lives, irmãos. Então conheça esse trabalho, conheça essa obra. Como eu disse, nós não ficamos apenas em quatro paredes. Então nós precisamos da ajuda dos irmãos para alcançar cada vez mais vidas. Ah, pastor William, mas eu moro longe e não tem como eu ajudar. Irmãos, hoje em dia está tão fácil, né? Hoje em dia a tecnologia aí facilitou tanto para a gente ajudar a obra de Deus. Você pode morar lá nos Estados Unidos, no Japão, não importa onde. Mas aonde essa programação for chegar, for te alcançar, você pode estar ajudando também. Para que a gente aí alcance essas vidas. Conheça o trabalho. Eu não vou pedir para você ajudar antes de conhecer, não. Conheça primeiro o trabalho. Às vezes as pessoas não entendem, né? Porque a gente faz as lives. Ah, por que você está fazendo a live? Quer aparecer? Quer mostrar para o homem? Irmãos, é necessário a divulgação do trabalho. E a própria palavra de Deus fala que as suas obras sejam vistas pelos homens para que glorifiquem ao Pai. Então serve como um incentivo, serve como uma motivação, serve também como uma divulgação para que as pessoas conheçam o trabalho e as pessoas ajudem. Esses dias mesmo, essa semana, eu recebi a mensagem do nosso irmão José Carlos. Quero até mandar um alô pro irmão José Carlos. O irmão não tem Facebook ali e tudo, né? Mas quem sabe se não chega dele. Então quero mandar um alô para o irmão José Carlos. Esse irmão, olha o que acontece, irmãos. Esse irmão nós começamos a divulgar através dos folhetos lá no hospital de Ceilândia. Aí nós começamos a entregar os folhetos, que os folhetos também é uma divulgação. Aí alguém pegou este folheto e levou para casa. Aí levou para casa do irmão José Carlos. Este irmão viu o folheto, aí quis saber como é que era a obra. Acabou ali tendo acesso a alguns vídeos, algumas divulgações. Ele conheceu a obra, viu como é que era, e aí ele sentiu no coração de doar roupas. Ele sempre arruma roupas para doar, irmãos. Ele sempre está arrecadando roupas. Irmãos, ele nunca deixou de doar. Quase toda semana, quando falha uma semana ou outra, porque ele está ajuntando, né? Mas toda semana ele tem doado roupas. E nós temos levado essas roupas para o Sol Nascente e não tem ficado nada. Olha como que é a direção de Deus. Porque das outras vezes a gente levava as roupas lá para o Hospital de Ceilândia, irmãos, e as pessoas não estavam pegando todas as roupas. Então desperdiçava roupas, tinha muitas roupas que iam para o lixo. Lá no Sol Nascente não, lá no Sol Nascente eles estão pegando todas as roupas. Então não está ficando nada. Então isso é a direção que Deus está nos dando. Então este irmão viu a divulgação e aí ele começou a ajudar. Certa vez também nós estávamos fazendo esse trabalho no Ministério Missão Resgate em Cristo e nós fizemos a divulgação no YouTube, colocamos ali uns vídeos no YouTube. Irmãos, teve um missionário que viu esse vídeo, acompanhou o trabalho pelas redes sociais, viu o vídeo, aí quis conhecer pessoalmente e sentiu no coração de ajudar a obra. Esse missionário, quando ajudava, irmãos, ele dava ajuda para 2, 3 meses. Ele chegava no supermercado e ele era compras, fazia fila de carrinho de compras. Leites, né? Achocolatados, copos, tudo que a obra precisava, colheres. Ele comprava era de caixas. E aonde que ele viu? Ele viu a divulgação no YouTube. Então, agora os irmãos entendem, né? Porque é necessária a divulgação, porque é necessária a live. E mais do que isso, aquela live ali, nós estamos pregando a palavra. Nosso irmão Jesuíno louvando, né? Adorando a Deus. Irmão Roberto pregando, nós pregando ali a palavra. Então, vidas que estão do outro lado também da internet, da telinha ali do celular ou do computador, que seja, até da televisão, hoje em dia dá para acompanhar, né? Essas vidas estão sendo alcançadas também. Vidas que outrora estavam fazendo esse trabalho, agora estão paradas por algum motivo. Vidas que outrora estavam na presença de Deus e agora não estão mais, né? Vão ser tocadas por este trabalho também. Nós temos o nosso irmão Antônio, que é o do Antônios Restaurantes.
O irmão Antônio, irmãos, ele nos doa a sopa. Toda semana ele nos doa a sopa, todo sábado. Então a sopa nós já temos, por isso nós não pedimos materiais para sopa. Nós pedimos copos descartáveis, colheres, guardanapos, uma oferta de amor para botar diesel na van, manutenção no carro também, né? São essas coisas. Agora a sopa nós não precisamos. E o irmão Antônio, ele está sempre divulgando ali também. Ele faz os videozinhos, ele divulga. E ali ele falou, eu divulgo, pastor William, para que outros restaurantes também, outros donos de restaurantes, sigam o mesmo exemplo. O mesmo exemplo de doar. Então ele bota ali no vídeo, né, ele fala, ó, ao invés, e ele explica ali, né, irmão, só baixar um pouquinho aqui. E ele explica, ao invés de vocês, donos de restaurantes, estarem jogando fora os materiais, faça igual eu aqui, ó, faça uma sopa dessa, ajude quem está com fome. E realmente, irmãos, é algo muito abençoado, realmente, este trabalho. Então, o principal, que é o pão dos céus, a palavra, os louvores, nós levamos ali. Mas nós fazemos também a ação social. E você pode conhecer através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, através da web rádio Ágape. Você pode conhecer esse trabalho. Digite ali nas redes sociais Ministério Segundo o Coração de Deus, que eu creio que vocês vão encontrar. Agora, pelo aplicativo da rádio, aí tem como você encontrar todas as redes sociais também. O aplicativo, ele tem uma função ali que fala, que está escrito redes sociais. Aí você tem acesso a todas as redes sociais, inclusive o WhatsApp com o meu número. Amém? Tem vidas, né? Mandando mensagem, pedindo orações. Nós vamos estar orando pelas vidas. Nossa irmã Nil de Vila Nova colocou ali os nomes, nossa irmã Sheila, a irmã Cláudia lá do Piauí. Então nós vamos estar orando, mandou uma mensagem, né? Então nós vamos estar orando. Nosso irmão Alcimar, sempre pedindo oração. Nosso irmão Bruno Bispo. Irmãos, a irmã, meu Deus, a irmã lá de Minas, me falha, esqueci o nome da irmã. Acho que é Cleide ou é Cleusa, não sei, a minha esposa que sabe. Tem a irmã lá de Minas, irmãos, que ouve também, né? Tem as irmãs aí que de vez em quando minha esposa encontra na rua, que diz que acompanha assim as lives, as programações. Então é a bênção do Senhor e vamos estar orando uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Então esses foram os avisos, essa foi a palavra. E não se esqueça, hoje tem o culto da família. Família é um projeto que veio diretamente do coração de Deus para as nossas vidas. Então hoje tem o culto da família. Não perca o culto da família a partir das 19 horas. Não é 19h30, viu, irmãos? É às 19 horas, para a glória e honra do Senhor. Deixa eu ver aqui, estou fazendo alguns testes, irmãos. Então eu vou mudar aqui a cor, para ver se fica melhor. Se ficar melhor, nós vamos nessa cor aqui. Se ficar pior, aí nós mudamos aqui, né? Vamos ver como é que fica aí do outro lado, para a glória e honra do Senhor. Então, meus irmãos, é isso. Estamos cada vez mais aí fazendo a obra do Senhor. E todos podem acompanhar, todos podem participar para a glória e honra do Senhor. A irmã Elza, minha esposa falou aqui, ó, a irmã Elza lá de Minas. Obrigado, Nilma. A irmã Elza lá de Minas, que Deus abençoe nossa irmã Elza também, que acompanha aí as programações, irmãos. Hoje em dia é uma bênção. Essas lives aí, ó, você pode deixar a live salva. Você pode colocar as pregações ali no aplicativo da rádio. Hoje em dia as pessoas não são tão acostumadas assim com a web rádio. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que a web rádio vai substituir essas rádios normais, né? Porque essas rádios são de antenas, né, transmissores, e aí dá interferência, chiados, tem esses problemas tudo. Agora a internet não, a internet ela chega bom, né? Ela chega bem em todos os lugares. Então onde tiver um sinal de internet, as programações vão chegar. Então vai chegar um dia que a web rádio vai até mesmo substituir essas rádios aí normais, né? Então os irmãos já tem que estar acostumando, né? Liga o seu celular no som, no Bluetooth. Hoje em dia o celular pode ser ligado em qualquer som. E aí vocês vão se acostumando, né? E aí sim, é uma bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos trazer aqui uma palavra, irmãos. Hoje eu quis dar aqui esses avisos. Quis dar aqui também essas divulgações da obra. Mas nós não vamos deixar de trazer a palavra, né? Vamos trazer aqui uma palavra nesse dia de hoje. E eu quero trazer lá em Salmos 23. Eu vou colocar aqui na tela para os irmãos verem também. Salmos 23, nós vamos estar lendo aqui todos os Salmos 23 para a glória e honra do Senhor. Vou colocar aqui para os irmãos também. Olha só. A palavra do Senhor diz. A palavra diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Pulei para o 24, mas é só até o versículo 6 aqui. Ó. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, esse foi o Salmos 23, né? Salmos aí bastante conhecido e um Salmos aí bastante abençoado. E ele diz isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a promessa que nós nunca podemos nos esquecer das nossas vidas. Eu acho interessante esses Salmos, que esses Salmos ele começa falando aqui de algumas ações de Deus. E depois ele termina falando de algumas ações, de uma ação nossa. Começa falando das ações de Deus e depois fala de uma ação nossa. Veja só, versículo 1 vai dizer assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então quem faz isso é Deus, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha Deus guiando aí. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, primeiramente, tudo isso é Deus que faz, né? Deus é o nosso pastor, Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele nos guia a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma. Então tudo isso são ações de Deus. Agora olha só a ação do ser humano. Versículo 4 vai dizer assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então olha só, primeiro nós vemos Deus fazendo, aí depois vemos o ser humano fazendo. No versículo 4, ainda que eu andasse, então aí sou eu que estou fazendo. Então veja, irmãos, que muitas vezes nós mesmos é que vamos, né, para o vale da sombra e da morte. O vale da sombra e da morte, irmãos, não significa somente correr risco de vida, né, risco de morrer fisicamente. O vale da sombra e da morte, muitas vezes nós vamos para vales da sombra e da morte, irmãos, no reino espiritual. Às vezes enfrentamos vales da sombra e da morte no espiritual. Às vezes enfrentamos vales da sombra e da morte no emocional. Às vezes enfrentamos vales da sombra e da morte no sentimental. E muitas vezes somos nós mesmos que vamos com as nossas próprias pernas para o vale da sombra e da morte. Porque não foi Deus que nos levou para o vale da sombra e da morte. Aqui está falando ainda que eu ande para o vale da sombra e da morte. Mas aqui está dizendo: eu não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui está dizendo que Deus, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele refrigera a nossa alma. Mas vai ter momentos das nossas vidas que nós vamos até mesmo andar no vale da sombra e da morte. Em alguma área das nossas vidas. Muitas vezes é até mesmo na área financeira. Nós podemos andar no vale da sombra e da morte, irmãos. Porque ninguém está aqui, né, irmãos? Todos nós estamos sujeitos a passar por alguma adversidade em todas as áreas das nossas vidas. Então, até mesmo na área financeira, muitas vezes nós passamos pelo vale da sombra e da morte. Mas Ele está conosco. Irmãos, eu estava meditando muito sobre isso, né? Estava ouvindo ali algumas reflexões e comecei a meditar. Como que nós temos que tomar posse da palavra, né, irmãos? Nós não podemos deixar de tomar posse da palavra. Por que muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas? Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos. Glória a Deus, amém, irmãos? Temos que dar uma hidratada aqui, né? Então o que acontece? Por que muitas vezes nós não tomamos posse de algumas promessas nas nossas vidas, irmãos? Nós não tomamos posse muitas vezes porque nós não cremos na palavra. Porque se a gente não crê na palavra, porque às vezes a pessoa fala, é só crer e tudo vai acontecer, né? Não, começa crendo. Começa crendo. O começo é realmente crer.
Porque a Bíblia fala, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta por si só. Ou seja, a fé sem obras não vai adiantar de nada nas nossas vidas. A fé, se não vir acompanhada de obras, irmãos, não vai acontecer nada. Porque nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Nós fazemos aquilo que nós cremos. Nós não vamos fazer uma coisa que a gente não acredita naquilo. Tudo que nós fazemos é aquilo que nós acreditamos. Quando nós fazemos um exercício físico, é porque nós acreditamos que através daquele exercício nós vamos ter mais saúde, né? Então tudo aquilo que nós fazemos é aquilo que nós cremos. Então muitas vezes, por que não tomamos posse da palavra? Porque não cremos. Às vezes até falamos que cremos, mas não tomamos nenhuma atitude. Porque quando a gente crê, aí o que acontece? Aí a gente vai aplicar a palavra nas nossas vidas. Quando a gente crê, a gente vai começar a praticar a palavra. Se eu não pratico a palavra, é porque eu não estou crendo realmente que aquela palavra vai se tornar realidade na minha vida. Então eu não faço, não pratico. Eu só pratico aquilo que eu creio. Por que eu trabalho, irmãos? 22 dias normalmente, né? Às vezes tem alguns aí que trabalham mais. Mas normalmente aí 22 dias no mês. Por que a gente trabalha normalmente 22 dias no mês? 40 horas semanais, né? Alguns até mais. Por que a gente trabalha esse tanto? Irmãos, porque a gente acredita que se a gente trabalhar 22 dias no mês, no final do mês, nós vamos receber o nosso salário. Por isso que a gente trabalha. Se a gente não acreditasse que iria receber o salário no final do mês, nós não trabalharíamos, não é verdade? Então é por isso que muitas vidas não tomam posse das coisas de Deus. Porque não acreditam, irmãos, que se fizer tudo que a palavra manda, as promessas de Deus vão se realizar. Porque para as promessas de Deus se realizar, irmãos, nós temos nossa parte a fazer também. Lá em Hebreus 10, versículo 35 em diante, vai dizer que é necessário a gente ter confiança em Deus, que a nossa confiança tem uma grande recompensa. E ele vai falar, ó, e depois de termos havido feito a vontade de Deus, aí nós alcançamos a promessa. Olha só, depois de termos havido feito a vontade de Deus, aí alcançamos a promessa. Ou seja, nós temos que fazer a vontade de Deus para que as promessas se realizem nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que as promessas de Deus sejam realizadas, mas sem fazer a vontade dele. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós não estamos pregando aqui méritos, né? Ah, é por mérito, é por merecimento? Não é, irmãos. Não é por merecimento. Mas é por princípios. É por princípios bíblicos. Quando nós, irmãos, obedecemos os princípios, nós somos abençoados pelos princípios. Mas quando nós ferimos os princípios, aí nós somos também feridos pelo princípio. Com Deus é assim. Com Deus não é um passe de mágica. Com Deus, irmãos, são princípios. São leis espirituais, princípios espirituais. Que quando nós cumprimos eles, aí nós somos abençoados. Não é aquela meritocracia, né? Que era ali uma ilustração no Antigo Testamento, que era ali uma figura no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era assim, ó, você tem que obedecer para você ser abençoado. No Novo Testamento é um pouquinho diferente, irmãos, mas nós vamos entender. No Novo Testamento é assim, ó, primeiro nós somos abençoados, aí nós passamos a obedecer. No Antigo Testamento pregava, você tem que obedecer para você ser abençoado. O Novo Testamento ensina, você é abençoado, aí você passa a obedecer. Tá vendo, irmãos? Porque é a bênção do Senhor que nos capacita a obedecer. É a graça do Senhor que nos capacita a obedecer. Lá no Antigo Testamento, quando fala em Deuteronômio, se você obedecer todos os mandamentos, você vai ser abençoado. Aí eu pergunto, qual ser humano que conseguiu obedecer? Qual foi o ser humano nessa terra que conseguiu obedecer todos os mandamentos, irmãos? Só Jesus que veio como homem também. Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio como homem também. Ele sim conseguiu obedecer. Agora, nenhum ser humano, tirando Jesus, nunca conseguiu obedecer todos os mandamentos. Então nós não estávamos debaixo de maldição. Tem muita gente que prega a lei, né? Prega a lei. Aí vai lá em Deuteronômio 28 e fala, ó, se você obedecer, você vai ser abençoado. Aí você está pregando a lei, irmãos, porque ninguém conseguiu obedecer. Na verdade, nós não estávamos debaixo de bênção, nós estávamos debaixo de maldição. Das maldições de Deuteronômio 28, 15 em diante. Não era debaixo das bênçãos. Por quê? Porque nenhum de nós nunca fomos capazes de obedecer completamente. Então isso é lei. Agora a graça não. A graça fala assim, ó, eu te abençoo primeiro, aí você passa a obedecer. Eu te capacito, eu derramo da minha graça, aí você passa a obedecer. Mandar um alô pro pastor Fernando, que Deus abençoe pastor Fernando, pastor Andriane, né?
meu irmão em Cristo e também em sangue, pastor Fernando, e todos os irmãos ali do ministério Assembleia de Deus, Aliança da Salvação. Que Deus abençoe a todos. Então, irmãos, a graça diz isso. Lá em Tito, eu vou até botar aqui para os irmãos lerem. Eu gosto muito dessa passagem, e isso nos ensina muito, irmãos. É bom nessas lives aqui, é bom que nós aprendemos também como se fosse um estudo bíblico, né? Tito capítulo 2, ó, vou colocar aqui para os irmãos. Tito capítulo 2, versículo 11. Olha só, vou botar aqui para os irmãos também lerem, para os irmãos acompanharem, ó. Tá botando aqui. Tito capítulo 2, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Isso é uma revelação que eu gosto muito. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Olha só, irmãos. Vamos voltar para o 11 aqui, ó, para nós aprender, analisar aqui cada versículo. Primeira coisa, o que a graça de Deus faz nas nossas vidas? Ó? Primeira coisa, a graça de Deus se manifesta salvadora. Primeiramente, a graça de Deus nos salva. Olha a nossa irmã Raimunda. Nossa irmã Raimunda, que felicidade em ver a irmã também. A irmã está lá na Bahia. Está lá em Santa Rita de Cássia, cidade da minha esposa. Uma cidade abençoada, irmãos. Oh, que vontade de ir para a Bahia também. Então, nossa irmã Raimunda, que Deus abençoe a irmã Raimunda, seu esposo e toda a família da irmã Raimunda aí na Bahia também. Que Deus a abençoando em nome de Jesus. Na Bahia, que Brasília também, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, irmãos, olha só. Vamos analisar esses dois versículos. Primeira coisa, o que a graça de Deus faz? Em primeiro lugar, a graça de Deus se manifesta salvadora, ou seja, ela nos salva. Em primeiro lugar, a graça de Deus nos salva. Mas, pastor William, ela nos salva de qualquer jeito, de qualquer maneira, para viver de qualquer maneira? Não. Não é para viver de qualquer maneira. Porque muitas vezes as pessoas podem falar: nós somos salvos pela graça, é tudo pela graça mesmo. Nós somos salvos pela graça. Não, irmãos, mas não é de qualquer maneira. Primeiramente, a graça de Deus nos salva. E depois, olha o que vai dizer aqui, ó. Depois ela nos ensina. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, as vontades carnais, né, as vontades pecaminosas, aqui vai dizer, ó, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Entenderam, irmãos, o que isso quer dizer? Está dizendo o seguinte, que a graça de Deus, primeiramente, ela nos salva, mas depois ela nos ensina a obedecer. Primeiro ela nos salva e depois ela nos ensina a obedecer. Então tá vendo? No Antigo Testamento era ensinado, você obedece para depois você ser abençoado. No Novo Testamento ensina, você é abençoado para depois obedecer. Através da bênção de Deus, através da graça de Deus, isso nos capacita a obedecer. Irmãos, olha só que maravilhoso. Essa é a revelação do Novo Testamento. Senão nós vamos pensar que é por méritos, né? Eu fiz isso, por isso que eu sou abençoado, eu fiz aquilo. Não, primeiro eu fui abençoado. Aí depois eu passei a praticar a palavra de Deus da maneira correta. A carta aos Efésios, o apóstolo Paulo também explicou isso. Vai dizer assim, ó, Deus, ele já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, Deus primeiro nos abençoou. Gálatas 3, versículo 9, também vai dizer, ó, que Jesus, ele se fez de maldito para nos livrar da maldição da lei. Tá vendo? Jesus, ele se fez de maldito para nos livrar da maldição da lei. Amém, meus irmãos? E aí, nós voltamos para o texto que nós começamos a ler aqui, né? O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não falta ensinamento, não falta graça. A Bíblia fala, irmãos, que existe a luta de cada dia. Jesus, ele falou ali para os discípulos, né? Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, existe a luta de cada dia também. Então existe o pão nosso de cada dia, a luta nossa de cada dia, mas existe também a bênção nossa de cada dia. A Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal. A cada dia temos um leão para matar, né? Então existe, irmãos, as lutas nossas de cada dia. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Todos os dias também não vai faltar a graça de Deus. Todos os dias não vai faltar o alimento, não vai faltar as bênçãos, não vai faltar os desafios, não vai faltar as lutas. Mas todos os dias também nós vamos ter a graça de Deus. Não vai faltar a graça de Deus também nas nossas vidas. É a graça nossa de cada dia. Irmãos, testemunho aqui pessoal meu. Eu já passei por momentos assim de grandes lutas. Passei por momentos assim,
Às vezes as pessoas têm impressão errada, né? A pessoa, pastor William tá bem, tem uma casa, tem carro, tem um emprego, é servidor público, tudo tá correndo bem, irmãos. Nós temos várias áreas das nossas vidas, não é só a área financeira, né? Às vezes você tá bem na área financeira, mas o emocional pode estar abalado, o sentimental, o espiritual, a saúde, né? Então nós temos várias áreas, não é só a área financeira. Às vezes a pessoa pensa, tá bem porque... Irmãos, mas graças a Deus eu sou um abençoado, irmãos. Como diz o pastor Everaldo, nós somos abençoados até o tutano. Mas isso não quer dizer que nós não passamos por momentos de lutas, não é verdade? Então, irmãos, chegou um momento da minha vida que eu tava passando tanta luta assim, né? Que eu tava passando assim, uma área da minha vida específica, né? Tava passando assim um momento tão difícil que eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu só consigo superar esse momento que eu tô passando através da sua graça. Eu precisava tomar decisões, precisava tomar atitudes também. Eu falei, Senhor, eu por mim, com as minhas forças, com a minha natureza humana, eu não consigo. Mas eu sei que pela tua graça, com a tua graça eu vou conseguir passar por essa fase. Eu falei com Deus, irmãos. Falei de joelhos, falei nas madrugadas, fui pro monte fazer um propósito, fiz um propósito de oração. Falei, Senhor, este momento que eu estou vivendo na minha vida, eu só vou conseguir superar através da sua graça. Só a sua graça que vai me capacitar para superar. E aí eu confiei não em mim. Eu não confiei em mim, irmãos. Tudo que eu já consegui passar na minha vida, nunca foi mérito meu. Tudo foi a mão de Deus me ajudando, até quando eu estava no mundo. Porque Deus já tinha uma obra na minha vida e através da minha vida. Então chegou o momento da minha vida que eu falei, Senhor, só através da sua graça que eu vou conseguir superar isso. E aí, sabe o que aconteceu? Nossa irmã Raimunda entrou agora que estava sem sinal. Vamos orar pela internet da Bahia também. Então, irmão, sabe o que aconteceu quando eu falei, Senhor, só a sua graça pode me ajudar neste momento. Aí confiei na graça de Deus, clamei pela graça de Deus, e aí a graça de Deus me ajudou, irmãos. A graça de Deus me ajudou, e graças a Deus, todas as dificuldades, todos os momentos difíceis, eu já consegui superar. Você que está aí do outro lado já conseguiu superar. E tenho certeza, se até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele vai continuar nos ajudando, para a glória e para a honra dEle. Amém, meus irmãos? Isto é maravilhoso para todos nós. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então confie na graça de Deus, irmãos. Nós estamos lendo aqui o Salmos 23. E aqui no versículo... Vou botar aqui Salmos 23, irmãos. Voltar aqui para o Salmos 23. E aqui no versículo 5 em diante, vai dizer assim, ó. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certa vez, irmãos, a Bíblia não nos ensina a nós sermos inimigos de ninguém. A Bíblia não ensina a gente ser inimigo de ninguém. A Bíblia manda a gente abençoar, não amaldiçoar e até mesmo amar os inimigos. Mas isso não quer dizer que não vão se levantar inimigos contra a minha e a sua vida. Sempre vão se levantar, irmãos, inimigos contra a minha e contra a sua vida. Mas sabe o que acontece? Certo dia eu li um versículo também, não me lembro, a memória falha aqui, eu não me lembro exatamente onde está, mas certo dia eu li um versículo também que dizia isso, que Deus, Ele é capaz de fazer até com que os nossos inimigos vivam em paz conosco. Deus é capaz de fazer que até os nossos inimigos vivam em paz conosco. Ou seja, às vezes o inimigo, né, está tão furioso, está tão ali, né, furioso com a gente, que ele quer nos matar, quer nos amaldiçoar, quer nos fazer mal. Só que Deus, Ele é poderoso, irmãos, para fazer com que essa pessoa, com que a ira dessa pessoa seja aplacada, apaziguada. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Até aqueles que estão irados com nós, Deus é poderoso para deixar ele ali quietinho, sem fazer nada com a gente. Pianinho. E essa pessoa ainda vai precisar de nós. Vai recorrer a nós. Pastor, ore por mim. Pastor, se lembre de mim. Pastor, anote o meu nome. Pastor, posso ir na sua igreja? Irmão, faz uma visita. Ele vai fazer até com que os nossos inimigos vivam em paz conosco. Então esse versículo diz assim, ó, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, Deus, Ele vai fazer, irmãos, é os seus inimigos ainda comerem junto com você, se deliciarem junto com você, participarem do banquete também, irmãos. Não como vingança, irmãos, não é aquele negócio vingativo, você vai ver, eu estou no altar e você está aí no público, você vai me ver honrado, não é isso. É porque Deus, irmãos, Ele é capaz de nos honrar. Capaz de fazer até que as pessoas que pensavam mal da gente
fazer com que essas pessoas enxerguem verdadeiramente o homem de Deus que você é, a mulher de Deus que você é. É só você ficar na posição que Deus quer, que Deus vai te honrar. E aí, no lugar de você fazer mal, no lugar de você desejar mal, no lugar de você amaldiçoar, você vai alimentar com a palavra de Deus. O banquete da graça, você vai perdoar, você vai orar pelaquela vida, você vai abençoar. Esse é o banquete da graça. Este banquete aqui de Davi, né, era só uma figura. Nós imaginamos sempre uma mesa grandona, né, com um monte de comida ali gostosa. Aquele frango assado, né, que é uma delícia. Eu não sei o que a irmã Raimunda gosta. Eu gosto de frango com quiabo e angu. Não sei o que a Neide gosta, o que os irmãos gostam. Mas eu gosto muito de frango com quiabo. É, um anguzinho ali, ó. Comida mineira, né? Que minha avó fazia. Era uma delícia. Minha mãe também faz. É uma delícia, irmãos. Minha esposa. Mas cada um tem aí o seu prato predileto, né? Agora imagine um banquete com o seu prato predileto. Então sempre quando nós falamos de banquete, nós lembramos dessa mesa farta, né? Dessa mesa abençoada. Mas o banquete também, irmãos, que está representado aqui como figura, representa também um banquete espiritual. Deus, ele vai nos preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Então aqueles que desejavam mal, nós vamos estar tão bem espiritualmente, nós vamos estar participando de um banquete espiritual. Irmãos, nós vamos estar tão transbordantes de vida, que nós vamos levar vida para essas pessoas também. Essas pessoas que muitas vezes estão aí amarguradas, estão com rancor, com ressentimentos, estão com traumas da infância, traumas do passado, irmãos, com feridas na alma, nós vamos ser usados para curar essas pessoas, irmãos. Ontem mesmo, irmãos, nossa irmã Neide também gosta de frango com quiabo, é uma benção. Então, ontem mesmo, os irmãos podiam até colocar aí, né? Qual a comida que os irmãos mais gostam? Vamos interagir, irmãos, aí nos comentários, né? Coloque aí qual a comida que você mais gosta, qual o seu prato predileto. É uma benção, irmão, se alegrar na presença do Senhor. As lives proporcionam isso, essa interação. Então é uma benção do Senhor. Coloca aí o prato que você mais gosta. Essa é uma benção. Então, meus irmãos, o que acontece? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, né? Comecei a receber uma mensagem desde antes de ontem. Aí de uma jovem lá do Piauí. Irmãos, eu confesso. Irmã Neide gosta de galinha caipira. É uma delícia. Então, meus irmãos, o que acontece? Antes de ontem eu comecei a receber ali umas mensagens. E uma mensagem de uma jovem. Aí eu confesso, irmãos, que no começo assim eu comecei a estranhar, né? A mensagem dessa jovem, eu comecei a estranhar e tudo. Comecei a estranhar assim algumas coisas. E ali ela tava mandando ali umas fotos, né? Uma mensagem com as fotos assim, com as roupas, né, sensuais. Aí na mesma hora já mandei pra minha esposa aqui, tal, nós tem que ter cuidado com isso e tal, né? Galinha caipira da Bahia, que a Neide gosta. Eu gosto de qualquer lugar. Pode ser da Bahia, de Brasília. Mas realmente, né, tem umas galinhas que são mais bem criadas, né? O pessoal sabe criar mais, isso é verdade. Então, meus irmãos, o que acontece? Aí eu recebendo essas mensagens, eu comecei a estranhar assim algumas coisas. Mas aí, essa vida que está precisando lá do Piauí, ela é lá do Piauí. Ela começou a mandar umas mensagens. E aí eu comecei a entender. Eu falei, não, essa pessoa ela tá precisando muito de ajuda. Ela tem feridas na alma, né? Ela mesma falou que tá precisando de uma libertação, que ela não conseguiu ser liberta ainda. E aí nós começamos a levar ali alguns ensinamentos, que ela falou, pastor, eu já paguei promessa, eu fiz promessa, eu paguei promessa, eu vou na missa. Aí eu falei pra ela, não, irmã, não tem nada a ver com essas coisas, não. Não é assim que Deus vai te ajudar. Deus não precisa de promessas. Deus não precisa, né? Deus, ele quer sim que a gente frequente os cultos, frequente uma missa que seja, né? Deus, ele não... Ele quer que sim que a gente busque a ele. Mas não é isso. Olha, a nossa irmã Raimunda também gosta de galinha caipira. Bênção do Senhor. Então, irmãos, mas não é isso que vai nos libertar. Aí eu comecei a explicar pra ela, não, irmã, Deus não precisa nada disso. Deus não precisa de pague promessa, não precisa que a gente vá na missa todo o tempo, só ir na missa que nós vamos ser libertos. Não é isso. A nossa libertação vem através de nós conhecermos a Deus. De nós termos uma comunhão verdadeira com Ele. Porque, irmãos, não adianta, porque senão a gente pode ir para a missa todo domingo, mas se a gente não tiver comunhão, intimidade, não adianta de nada. Eu posso ir para os cultos todos os dias, mas se eu não tiver intimidade com Deus, de nada adianta. Então não é isso que vai fazer com que a gente seja liberto. Eu falei, você tem que conhecer a Deus. E você vai conhecer a Deus através da palavra dele. Aí eu comecei a dar uns conselhos, leia a palavra, leia a Bíblia, leia a palavra, e aí você vai ser liberto. Ela falou, pastor, eu nunca consegui ser liberta.
Eu já paguei até promessa e nunca consegui ser liberto. Eu falei, não, irmão, você tem que conhecer a palavra. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu falei para ela, é uma intimidade com Deus, é a leitura da Bíblia, é oração e repreenda todo espírito maligno da sua vida. Deus te dá autoridade para repreender todo espírito maligno. Porque é claro, as pessoas querem se aconselhar com o pastor, querem ouvir os ensinamentos de um pastor, irmãos. Mas nós temos que ensinar que Deus ele dá autoridade para cada um de nós, para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. E ali aquela vida que no começo eu estava estranhando, né, algumas coisas, eu falei, rapaz, eu não vou olhar com o olhar humano, vou olhar com o olhar espiritual. Esta é uma vida que está precisando sim de um conselho, de uma ajuda. E aí mandei uns conselhos para ela, né, mandei ali um minuto com Deus, mandei ali uns versículos. E eu creio, irmãos, e nós vamos adotar ela em oração. Os irmãos, anotem aí também, irmãos, nos cadernos de vocês de orações, as irmãs que são intercessoras aí, anote aí, o nome dela é Cláudia, do Piauí. Ela me pediu ajuda, Cláudia do Piauí. E ela não pediu, não foi nada de dinheiro, cesta básica, nada. Ela pediu ajuda espiritual. E nós vamos estar ajudando essa vida. E eu creio, irmãos. Eu tenho certeza que ela vai ser alcançada por Deus. Ela conheceu o ministério, né? Ela entrou em contato através das redes sociais. Eu não sei se foi através do aplicativo. Eu acho que foi através do aplicativo. Lá do Piauí, né? Mas se não foi através... No Facebook eu não vi ela. Então foi através do aplicativo. Então tá vendo a importância disso aqui, ó? Dessa live. Do aplicativo da rádio. Das lives que a gente faz na igreja, tá vendo? Pessoas lá do Piauí sendo alcançadas. E nós vamos orar e Deus vai dar a vitória, irmãos. Então, muitas vezes nós até desanimamos. Eu confesso que eu tinha dado uma desanimada da live. Eu falei, vou dar um tempo, não vou fazer. Tinha até desmontado tudo, irmãos. Falei, não. Acho que, né, creio que, não sei, né, se é para continuar. E aí, irmãos, só que aí Deus começou a tocar no meu coração. Comecei a receber mensagem de novo. Então Deus sempre ele arruma um jeito de confirmar, irmãos, que não é para parar. Então nós não vamos parar, irmãos. Nós não vamos parar. E Deus vai estar nos dando a vitória, né? Não podemos fazer todos os dias, mas sempre que possível nós vamos estar aqui. E tem as programações da Web Rádio Ágape também. Eu creio, irmãos, que vai chegar um dia que Deus ele vai nos dar a capacidade de nós termos um estúdio de rádio. E aí nós vamos fazer mais programas ao vivo. Levar convidados, fazer programa ao vivo, fazer lives. Porque sempre vai alcançar vidas. E nós temos que aproveitar todas as ferramentas que nós temos, porque vai chegar um dia que não vai ter mais essas ferramentas. Tanto os jovens, né? Eu sempre ensino para os jovens, não use as redes sociais de vocês só para postar foto, postar isso e aquilo, não. Use as redes sociais de vocês também para falar de Jesus, para levar o evangelho. Porque às vezes os jovens, né, gostam de postar, né, posta tanto, né, tantas coisas, e é bênção de Deus, postar as fotos, é bênção. Mas os jovens também podem ser usados para alcançar outros jovens. Não usar Instagram só para conversar bobagem, besteira, irmãos. Só para alimentar a vaidade, né? Que às vezes nós queremos usar só para alimentar nossas vaidades. Ficar bonito ali, né? Irmãos, é benção. Bota foto ali com a família, é benção. Mas que não seja só para isso. Mas que seja também para a gente alcançar outras vidas. Os jovens alcançar outros jovens. É igual a escola de instrumentos. Os jovens aprenderiam a tocar os instrumentos. Quando a gente coloca ali os vídeos, outros jovens ficam com vontade também de aprender. Então é a bênção do Senhor, meus irmãos. Então essa é a palavra de Deus para mim e para você nesse dia de hoje. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não falta luta, mas também não falta vitória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então tome posse dessa palavra nessa manhã de hoje. Nós já vamos orar. Hoje temos o culto da família a partir das 19 horas. Esteja lá, vamos adorar a Deus juntos no culto da família, que vai ser uma bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? A partir das 19 horas. Hoje nossa missionária, nossa pastora Nilma, vai estar ali sendo usada na palavra em nome de Jesus, né? A pastora tem muita história de vida, tem muitos testemunhos, irmãos. E nós ali damos oportunidade para todos, porque todos nós somos uma carta de Deus. Amém? Todos os obreiros, obreiras têm a oportunidade e vão continuar tendo de levar a palavra. Levar a palavra, levar um testemunho. Amém? Então quero agradecer a todos os irmãos que acompanharam pela Web Rádio Ágape, que acompanharam aqui pelo Facebook, e que Deus nos dê forças para a gente estar aí continuando a pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Amém, meus irmãos? Agradeço a todos, que Deus abençoe a todos. E nós vamos aqui, em nome de Jesus, orar e agradecer ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos aqui te louvar, bendizer e agradecer o seu nome, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Amém, irmãos? Amém? Estava aqui, né, dando um recado aqui, mas vamos continuar a oração. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, te agradecemos, te louvamos, que nessa manhã, meu Pai, nós venhamos tomar posse, que o Senhor realmente, meu Pai, é o nosso pastor e nada vai nos faltar, Senhor. Nós temos que tomar posse da palavra, meu Pai, acreditar na palavra, porque a palavra é como uma semente, Senhor. Primeiro ela é lançada, depois ela começa a germinar, meu Pai, ela nasce, meu Pai. Quando vê que não, meu Deus, a palavra se transformou numa árvore e deu vários frutos nas nossas vidas. Que nós venhamos tomar posse dessa palavra, meu Deus, tomar posse da bênção, da vitória que vem da parte do Senhor. Abençoe cada vida que acompanhou pela Web Rádio Ágape, cada vida que acompanhou pelo Facebook, cada vida, meu Pai, que tem acompanhado e que vai acompanhar essa programação ainda. Abençoe todos os irmãos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, cada obreiro, cada criança, cada jovem. Abençoe aí minha família, meu Deus, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, meu Deus. Abençoe cada vida, cada alma, meus vizinhos. Vai de encontro a cada vida nessa manhã de hoje e desde já nós te agradecemos e te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.